Medite. A promessa do Senhor de que nos últimos dias haverá paz, simbolizava pela transformação das armas em ferramenta produtiva, tem sido uma esperança de muitos cristãos ao longo do século, incluindo Toyohiko Kagawa, que nasceu no Japão em 1888. Com a idade de 14 anos, ele se inscreveu em um curso de inglês ministrado por um missionário presbiteriano. Embora tenha sido advertido por parente a não se deixar influenciar pelo cristianismo, ele não pôde resistir. Um ano depois, ele confessou a sua fé em Cristo e foi batizado. O verdadeiro teste de sua fé veio quando o Japão declarou guerra contra a Rússia. Ele foi recrutado para as Forças Armadas, juntamente com outros estudantes. Na sua consciência, não lhe permitia treinar com um rifle. Tudo o que ele podia ouvir em sua mente eram as palavras de Jesus: amai aos vossos inimigos. E tudo o que podia ver era Cristo morrendo na cruz. Sem resistência, sua oposição criou um tumulto. Seu instrutor o atacou fisicamente e foi atacado por colegas estudantes. Durante os seus anos de faculdade, Kagawa foi treinado em um seminário, mas ele logo deixou os seus estudos a fim de alcançar com o evangelho as favelas empobrecidas e miseráveis da cidade de Kobe. Ele viveu com as pessoas em barracos de lata com piso de terra batida e paredes de bambu, e rapidamente se tornou conhecido entre o povo como o cristão. Mas apesar de todo o seu sacrifício, Kagawa percebeu que as pessoas pobres no interior da cidade mais precisavam não era de donativo, mas de força organizacional. Após estudar por algum tempo na América, ele voltou ao Japão e organizou sindicatos trabalhistas e programas sociais. Então, em 1928, ele iniciou o movimento Reino de Deus, uma ousada campanha evangelística nacional para ganhar 1 milhão de japoneses para Cristo. Mais uma vez, porém, a fé de Kagawa foi testada pelo nacionalismo e pelo militarismo. Quando o Japão atacou a Manchukuo em 1931, ele fez um pedido de desculpa público aos meus irmãos na China. Perdoe o pecado do Japão. Embora os cristãos japoneses não tenham o poder necessário para se oporem à força militar, alguns deles lamentam o pecado do Japão. Desejo que o dia da reconciliação possa chegar logo. E estava ainda mais angustiado pelo bombardeio a Pearl Harbor em 1941 e pela retaliação dos Estados Unidos, a uma retaliação que lhe parecia incompreensível por vir de uma nação cristã. Kagawa passou sua vida procurando transformar essa espada em retelhas de arado. Ele queria deter as matanças sem sentido e levar o padrão de vida
dos pobres, ele pareceu ter pouco sucesso à luz da formação militar, tanto no leste como no oeste. Às vezes ele parecia ser o único cristão, um homem solitário contra o restante do mundo. Um homem cujo lema foi o hino Jesus, mantenha-me perto da cruz, extraído da obra de Storm of Fire de Ratzinger. Os cristãos devem orar pela paz e pela harmonia do mundo. Pegue um jornal de hoje e ore por uma área do mundo onde as pessoas estejam sofrendo as terríveis consequências da guerra. Ore para que seus irmãos cristãos ali permaneçam fortes em meio às suas difíceis circunstâncias. Amém? Essa é a história de Toyohiko Kagawa, um japonês convertido ao cristianismo, que lutou contra o exército, lutou contra o sistema militar do Japão, que atacou a China e outras cidades. Assim, amados irmãos, nós temos que orar pelos nossos amados irmãos que vivem em outros países. Países como a Rússia, países como a Ucrânia, que estão em guerra, e outros tantos países que entram em conflito, desprezando o amor, levando guerra, ódio e destruição das nações. Porque milhões de pessoas têm morrido atrás da guerra. Milhões de inocentes têm perdido a vida por uma guerra sem sentido, por uma guerra de poder entre os poderosos. Em vez de pregar a paz, prega-se o ódio, prega-se a destruição da humanidade. Assim, Toyohiko Kagawa lutou contra a guerra, contra a morte, contra a militância, contra tudo, mas quase não teve sucesso. É porque isso acontece. Nós cristãos lutamos contra as coisas que são abomináveis, as coisas que ferem, que matam os inocentes. Lutamos por uma vida melhor, pelo mundo de paz, de amor, de prosperidade, espiritualmente falando. De um mundo sem guerra, sem dor, sofrimento, sem fome. Mas o mundo é o contrário. O mundo guerreia, o mundo mata, o mundo quer destruição. Portanto, temos que levar a paz e falar de Jesus. Que sejamos verdadeiros cristãos, assim como Toyohiko Kagawa. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para que o YouTube notifique por um novo vídeo. Compartilhe e dê seu like. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.